Oi, como é que vão vocês? Aqui nós estamos indo muito bem. Hoje estou gravando aqui, é uma sexta-feira. Hoje é o dia 23 de novembro. E nós estamos numa temperatura muito gostosa. Ontem fez um dia muito quente aqui, não é? Mas essa madrugada choveu, não teve temporal. E nós estamos felizes aqui agora para estudar esta lição aqui fora no jardim, então está bem agradável, não é? Vamos fazer uma oração. Santíssimo Deus, nos abençoe agora nesse estudo, o penúltimo desse trimestre e deste ano de 2012. Precisamos de Ti, porque estamos nos aproximando, conforme esses estudos, da grande e gloriosa segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Esteja conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que pedimos. Amém. Muito bem, vamos então direto ao nosso verso, que se encontra aqui em Atos, capítulo 3, do versículo 19 em diante, até o versículo 21. Vou ler aqui. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Aqui então nos fala de muitas coisas importantes. Aqui tem muitos assuntos, certo? O pastor Bulhão faria desses 3 versos aqui no mínimo umas 6 palestras, né? Tem muita informação aqui. Bom, mas vamos fazer uma análise assim um pouco rápida por causa do nosso tempo, né? Em primeiro lugar, o que nos pede aqui é que nos arrependamos. O que é arrependimento? Né? O que é arrependimento? Arrependimento é ficar triste, não aprovar mais aquilo que já fez, né? Sentir que estava errado aquilo que fez. Então, não querer mais fazer aquilo. Se arrependeu do que fez e quer mudar, não é? E a mudança é exatamente a conversão. Eu fazia isto, né? Por exemplo, eu era mentiroso. Puxa, mas eu não quero mais mentir. Que coisa feia, não vou mais fazer isso. O não fazer mais isso é a conversão. Não quero, vou mudar de vida. Arrependimento é desistir da vida anterior. Conversão é ir para uma nova vida, não é? Esse verso aqui fala do essencial. Seja para a nova terra, seja até para a vida aqui nesse planeta. Por exemplo, quem não acredita em Deus, é ateu, é agnóstico, sei lá, ele, se arrepender dos seus atos maus, e se ele se converter desses atos maus, mudar de estilo de vida, já fez uma grande coisa. Claro que não vai se salvar por causa disso, mas já o mundo melhora. Quer dizer, isso aqui é uma ciência. Isso aqui tem uma ciência. Mas nós não vamos nos deter muito nisso aqui. Bom, segundo aspecto que fala aqui no versículo 19, é para que sejam cancelados os nossos pecados. Nós vamos estudar mais adiante a purificação dos pecados lá nos registros do céu, né? Vai aparecer mais adiante um pouco. Bom, então depois os outros versos aqui fala de que não venha a nós a presença do Senhor, não é? Sejam cancelados os nossos pecados e venham os tempos de refrigério que nós sintamos que Deus está conosco. Isso é maravilhoso. Essa experiência todos nós podemos ter, tá certo? Todos podemos ter. Nós já tivemos, eu já tive, minha esposa já teve, estamos tendo, e a gente percebe quando Deus está conosco. É outra vida. A gente se dá bem, a gente é otimista, né? A gente entende melhor as coisas da vida. A vida em família é melhor, as coisas começam a dar certo, não que desapareçam as provas e os problemas, mas percebe-se que nestes momentos tem alguém conosco que resolve as situações, às vezes resolve bem logo, outras vezes nem tão rápido assim, né? Vamos estudar então aqui juntos, na parte de domingo e de segunda-feira, sobre o santuário celestial, né? Aqui na Terra, o santuário que havia aqui era uma cópia do celestial, não é? Ele era uma representação, uma ilustração, apenas para ensinamentos, não é?
Aliás, aqui na Terra aconteceu só uma coisa válida para a redenção das pessoas, só uma: a morte de Jesus. Esta foi aqui na Terra, não foi lá no céu. E é evidente, são evidentes as razões por ter sido assim, não é? Bom, então havia um derramamento de sangue aqui na Terra todos os dias, né? Vários animais eram mortos, etc. Mas o verdadeiro sacrifício, que foi o sacrifício de Jesus, esse ofereceu o seu próprio sangue. Ele não fez sacrifício de sangue alheio, não fez expiação dos pecados de sangue de outros, e principalmente não fez de animais, fez o seu próprio Jesus Cristo, derramou o seu próprio sangue. Então ele pode perdoar pecados, não é? Porque o efeito do pecado é o derramamento de sangue, a morte, não é? E ele já fez isso. Então ele substituiu o nosso sangue, que não precisa mais ser derramado para sempre. Então nós não precisamos mais morrer para sempre. Se morrermos, será morte, vamos dizer assim, temporária, sei lá, provisória, coisa desse tipo, né? Mas cada vez que nós cometemos um pecado, né? Agora, pensando no santuário celestial, alguém lá, um anjo, registra isso no livro das coisas ruins que a gente faz, né? Está tudo registrado, detalhadamente. E cada vez que fizemos um bom ato, também é registrado, mas no outro livro, não é? Então acontece o seguinte: vamos supor que a pessoa lá leia na Bíblia, de alguma maneira ela se arrepende do que fez e quer mudar de vida, então ela se converte. Nesse momento abre-se um terceiro livro no céu, o livro da vida, e o nome dessa pessoa é anotado neste livro, o livro da vida. E estando ali anotado, não quer dizer que já está salvo. Ali quer dizer o seguinte: é um candidato à salvação. Porque para estar salvo, é preciso que, quando essa pessoa passar pelo julgamento, todos os seus pecados tenham sido perdoados. E isso significa que esta pessoa deve ter se arrependido de todos os seus pecados. Não é? Isso, na verdade, é bastante simples. Não é? É bastante simples. Não é tão complexo, não. Então, há pecados perdoados no céu. No nosso livro de registro dos maus atos, cada vez que nós nos arrependermos, o anjo vai ali e anota: perdoado. Jesus fez intercessão por aquele pecado, né? E aceitou o pedido de perdão, então do lado está escrito perdoado. Mas o pecado ainda está escrito lá, não é? É preciso que a pessoa mantenha-se convertida, não é? Ou seja, a pessoa precisa assumir uma vida de crescimento espiritual, e isso é trabalho do Espírito Santo. Porém, esse trabalho só será feito se a pessoa desejar, tá certo? Então vamos adiante aqui. Vamos continuar aqui no Santuário Celestial, né? Então o ritual ali do Santuário Celestial, na parte 2, né, são 3 fases nesse ritual, né? A primeira fase foi o sacrifício de Jesus Cristo, que lá no antigo Israel eram os sacrifícios dos animais. A segunda fase é a sua mediação no céu, coisa que ele está fazendo hoje. Agora ele está já no lugar santíssimo, né? Ele passou por lugar santo e depois foi para o lugar santíssimo. E a terceira fase é o juízo. E o juízo em si também tem 3 fases. Há o juízo investigativo, que hoje está em andamento, e depois, durante o milênio, há o juízo de revisão, né? E no final do milênio, o juízo executivo, quando serão então executados, eliminados todos aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida, tá certo? Bom, nessas 3 fases, hoje estão, nas 3 fases do juízo, estou falando agora, né? Hoje estão sendo examinados os nomes dos mortos, aqueles que tiveram seus nomes escritos no livro da vida, ou seja, que são candidatos à salvação. Então eles fazem um trabalho, olha, vamos dizer assim, bastante simples, não é de mediação nem nada, o trabalho deles é bastante simples. Eles abrem o livro, veem o nome da pessoa ali, que já faleceu, e depois verificam no livro dos maus atos, dos pecados, né? E verificam se está escrito do lado de todos os pecados que ele cometeu, arrependido ou perdoado, né? Então esses pecados são apagados. Agora não tem mais registro e o nome dele fica no livro da vida. Permanece no outro livro o registro dos atos bons, que esses é bom que permaneça mesmo, né? É uma boa lembrança, né? A gente fez também alguma coisa boa aqui na Terra, né? Então o céu é purificado daqueles pecados, de todos os pecados daquela pessoa. Aquela pessoa agora pode ser levada para o céu, porque não existe nada contra ela lá no céu, não existe vergonha no céu, não existe ofensa no céu, tá certo? Então ela pode ser salva, quando Jesus voltar, ela pode ser levada para o céu, né? Isso é muito interessante, né? A gente conhecer estas coisas, tá certo?
Agora, com relação à segunda vinda de Cristo, antes da segunda vinda de Cristo, o que vai acontecer? É bom a gente saber, né? Tá certo? É muito importante saber o que vai acontecer antes. Bom, hoje o que está acontecendo? Hoje a Igreja Adventista do Sétimo Dia está em plena fase de reavivamento e reforma. Isto já começou. Então, isto significa que o derramamento do Espírito Santo também já começou. Em uma medida bem pequena, de amostra grátis, vamos dizer assim, né? E isso significa também que esta medida do derramamento do Espírito Santo vai aumentar. E isso significa uma outra coisa, uma divisão dentro da igreja. O trigo vai para um lado e o joio vai para o outro lado. Eles já não se entendem mais, tá certo? E se você perceber, dentro da igreja existem questões, por exemplo, a questão da música, a questão do Espírito Santo e outras, em que já está havendo divisão dentro da igreja, inclusive entre os pastores. Então já estão se posicionando o joio de um lado e o trigo do outro lado, né? E isto é a preparação para o que se chama sacudidura, que virá com o decreto dominical. O decreto dominical vai impor uma condição de vida tão difícil aos adventistas do sétimo dia, que muitos vão cair fora e se tornarão inimigos do trigo. Muito joio cairá, todo joio cairá fora, né? Se não se transformar em trigo, vai cair fora e se tornará inimigo do trigo. E nesse tempo virão aqueles que são servos de Deus, que estavam em Babilônia, que receberão o convite do alto clamor, né? Então, isso ainda é o que temos pela frente, tá certo? Então não tem muita coisa pela frente, não, né? Com o decreto dominical se desencadeia muita coisa. Na realidade, o decreto dominical nem é tão ruim para a igreja, não é tão ruim, não. Ele faz com que separe o joio do trigo, né? E faz com que se definam, os filhos de Deus se definam. Agora eles ou ficam na igreja e ficam firmes e se arrependem mesmo dos seus pecados e passam a orar, a clamar a Deus e passam a trabalhar muito fortemente pela salvação das pessoas, ou saem da igreja, né? Então não teremos mais uma igreja assim misturada, uma igreja morna, porque tem gente que é fria dentro da igreja e tem gente que é quente, tem gente que quer fazer alguma coisa. E os frios travam tudo. Por que travam? Bom, imagina você, Deus derramar o Espírito Santo sobre uma igreja onde tem, a grande maioria são mornos, são frios, né? Que testemunho seria esse? Pensa um pouco sobre isso, né? Então, antes da segunda vinda de Cristo, teremos isso. E teremos muitos sinais e maravilhas, né? Por parte do inimigo, né? Inclusive, um deles, o principal, é que Satanás vai personificar a segunda vinda de Cristo. Isso vai ser lá na sexta praga. Ok, então aqui esperando o advento. Bom, qual é a diferença entre os salvos e os perdidos? Bem importante saber disso, né? Os salvos estão todo dia se preparando. Todas as manhãs fazem um cultinho, fazem suas orações, leem sua Bíblia. Durante o dia ficam firmes em Cristo, o tempo todo pedindo poder. Em tudo que fizerem, vão a chegar a Cristo para saber como fazer isto. Mantêm a esperança, vivem na luz da verdade, né? Vigiam, amam uns aos outros, amam a Deus. Esses são os salvos. Que gente boa, né? Mas que diz que são mais interessantes. E os perdidos, como é que são? Esses não se preparam, né? Eles vivem iludidos, vivem no mundo, durante a semana trabalham, no final de semana fazem festa, bebem, se drogam, enfim, vivem uma falsa esperança de que nesse milênio agora o mundo vai melhorar, né? Que a economia vai melhorar, que a ciência vai resolver tudo, né? E gostam do mal e apreciam o mal e vivem assim e acham que está tudo bem. Muitos deles, ou nem tantos assim, uma proporção não tanta, sentem um vazio interno, que acha que tem que ter alguma coisa diferente. Mas a maioria, pelo menos o que a gente conhece e sabe disso, vivem nesses prazeres e se acham muito bem assim e não querem nem saber de mudança. Essa é a diferença entre eles. Nós, que aguardamos a volta de Cristo, não podemos nos deixar influenciar por esse estilo de vida, certo? Nós temos que crer na profecia. E como diz João 13, 19 e 14, 29, as profecias são dadas para que nós creiamos em Deus. Porque se Ele conseguiu, há milhares de anos atrás, prever detalhadamente como é que serão esses nossos dias, nesse caso, não creremos nele? As profecias são muito boas para a gente saber o que está acontecendo hoje, saber avaliar os tempos, etc. Sim, servem para isso. Mas o principal objetivo das profecias é para que nós creiamos em quem deu essas profecias. Tá certo?
Crer nos profetas já é uma coisa muito boa, mas crer em quem inspirou esses profetas, isso sim é muito valioso. Isso significa crer em Deus. Nós temos um ponto de força, um ponto de fé, que são as profecias, tá certo? Bom, aqui ainda sobre a ressurreição, muito interessante. Quando ressuscitarmos, se é que nós vamos morrer, eu até creio que não, o tempo aqui já está se aproximando muito, né? Mas quem ressuscitar em Cristo vai ressuscitar com o mesmo caráter que morreu. Porém, este caráter já vinha sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo. No momento da ressurreição, ele ressuscitará com seu caráter aperfeiçoado totalmente, tá certo? E os vivos terão só o caráter aperfeiçoado e seu corpo transformado. Eles não precisam ressuscitar, evidentemente, né? Então, a transformação de seu corpo será equivalente à ressurreição dos que faleceram. Eles, os dois, um como o outro, terão corpos perfeitos e o caráter será aperfeiçoado até ao nível como seria se tivesse sido criado por Deus sem pecado, né? Isso é muito bonito. Então somos salvos pela graça de Cristo, porque Ele é que efetua a salvação, não é? E todos os nossos pecados devem ser perdoados, porque se sobrar um só, que a gente diz, não, esse aqui eu gosto dele, eu não vou me libertar dele, no dia em que passar o nosso nome lá no juízo investigativo, não será aprovado, e em vez de apagarem os pecados, vão apagar o nome. Alguma coisa vai ser apagada. Prestem bem atenção, nós precisamos estar muito atentos. Não é difícil se salvar, não é difícil, basta ser humilde. Lúcifer, quando teve a oportunidade de voltar atrás, só não aproveitou essa oportunidade por uma razão: falta de humildade, ou seja, orgulho. Não sejamos assim como ele foi, por isso ele está aqui, aí perdido, e quem sabe a gente também vai se perder por um detalhe: falta de humildade, ou excesso de orgulho, ou orgulho. Orgulho não devemos ter nada. Vamos orar para concluirmos nosso estudo. Santíssimo Senhor Deus, fica agora conosco, que nos transforme e que nós tenhamos fé para aceitar as transformações. E assim, convertidos, permanecermos convertidos até a volta do Senhor Jesus Cristo e sermos salvos para a vida eterna. Em nome dele que pedimos. Amém. Até o próximo estudo, o último deste 2012.